Gente, o que é o Estado, né? O Estado, esse Estado aqui, pessoal, não é o Estado Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo. Não é desse Estado que eu estou falando. Eu estou falando aqui do Estado que é a mesma coisa que governo, é a mesma coisa que país, tá? Não vamos confundir. Então, ó, leiam aqui comigo. Estado é a forma organizada e concentrada de um poder político sobre um território físico, ou seja, natural. Logo, este território passa a ser governado por leis das quais a população deve obedecer. Na sua primeira fase, por volta do século XV e XVI, o Estado Nacional era do tipo absolutista, ou seja, ele não era democrático, como é hoje, turma. Hoje nós vivemos numa democracia. Quase todos os países do mundo são democracias. Antigamente não era. Eram estados absolutistas, autoritários, oligárquicos. Tivemos diversos tipos de estados. Hoje, a maioria dos estados, graças a Deus, são democráticos, onde as pessoas têm direito de escolher quem elas colocam no poder. Da mesma forma, o que quer dizer um Estado democrático, professor? Estado democrático é aquele que você não pode, por exemplo, ser julgado, condenado e executado pela mesma pessoa, que é o rei. Antigamente poderia. Você cometesse um crime, por exemplo, ou, sei lá, fosse pego fazendo alguma coisa que fosse contra a lei. Ou, sei lá, tivesse uma dívida com alguém. Então, o rei ou alguém responsável pela lei, essa pessoa poderia te julgar, te condenar e te executar. Ou seja, a mesma pessoa poderia fazer tudo com você. Ela tinha direito à sua vida. Hoje não. Hoje não é bem assim. Todos nós temos direito à vida, direito à liberdade, direito a ir, vir, direito à saúde, educação, uma série de direitos que devem ser respeitados e garantidos, né? O que é que a gente está vivendo hoje, essa pandemia? Ninguém está saindo de casa, né? Eu espero que vocês não tenham saído de casa. Por que não estamos voltando às escolas, às salas de aula? Porque a gente está vivendo um momento de um vírus que ele é altamente contagioso. É um vírus novo na história do mundo. Então ele é muito fácil de pegar. E a gente já está vivendo o quê? Uma segunda onda desse vírus. Então, o que é que o Estado está fazendo? Colocando leis para que as pessoas fiquem em casa, fechando o comércio cedo, né? Para que essas pessoas preservem o que? A sua vida. O direito à vida de todos é mais importante. Entenda? Só que Haiti quer dizer que se eu desobedecer isso aí, eu vou ser preso, condenado, julgado, executado? Não. Mas em outras épocas da história poderia ser que sim. Essa não é a primeira epidemia que a gente passa na história do mundo, né? Vocês devem ter estudado isso já. Já tivemos a peste na Idade Média, a peste negra. Já tivemos a gripe espanhola na década de 40. Tivemos a varíola também no século XX. Tivemos inúmeras epidemias. Então, vírus são organismos perigosos que eles são muito mais, digamos assim, eles têm uma capacidade evolutiva muito maior do que os próprios seres humanos, né? Vamos voltar para o nosso assunto. Gente, então nessa época aqui que surgiram os estados nacionais, lá no século XV, XVI, quem mandava era o rei, tá? Então ele tinha poder sobre todos os indivíduos. Então, tem alguma dúvida até aqui, gente? Acho que não, né? Foi nessa época também que começaram as grandes navegações e esses primeiros estados que se formaram, principalmente Portugal e Espanha, foram os primeiros a navegar e a conquistar novos territórios. Turma, aí o capitalismo, né, que é esse momento histórico que a gente vive,
a forma social que a gente vive, ele se divide em 3 fases. Na aula de hoje eu vou explicar só a primeira delas. Depois eu vou explicar a segunda, a terceira fase nas outras aulas, tá certo? Mas hoje eu vou ficar só aqui no capitalismo comercial. Mas as 3 fases eu vou dizer logo para vocês quais são. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Mas, turma, hoje a gente vai só até o capitalismo comercial, senão a aula vai ficar muito grande e cansativa, tá certo? Então, nessa primeira fase, o capitalismo era bem primitivo e se caracterizava por ser basicamente comercial. Ou seja, não existia indústria ainda no mundo, pessoal. Não existia as indústrias como a gente conhece hoje. Não existia empresas, né, motores desenvolvidos, uma tecnologia muito desenvolvida. O que existia de tecnologia naquela época eram os navios, algumas ferramentas de navegação, e a economia era basicamente trocas comerciais. Chegar num lugar e trocar um produto por outro. Então, nessa época, já era capitalismo. Não era mais feudalismo que o mundo vivia. E aí o espaço do mundo já foi mudando, porque é só a partir disso que novos territórios foram descobertos.